Aquele que trouxe a Bíblia, abra ela em Apocalipse, capítulo 19, versículos 11 ao 16. Amém? Estaremos lendo e, posteriormente, orando novamente. Apocalipse 19, do 11 ao 16. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele chamava-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste tingida em sangue. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos do céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E a sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Senhor Altíssimo Deus do céu e da terra, Pai querido, Pai santo, Deus poderoso, inclina teus ouvidos, meu Pai, nesta noite e ouça a oração dos teus filhos, Pai. Pai, nosso coração está aberto diante da tua palavra, nosso coração está prostrado diante da tua santidade, diante da tua majestade, diante do teu poder, meu Pai. Poder esse que foi capaz de abrir o mar pela metade, fazendo, meu Pai, passar por ele em terras secas, teu povo, libertando do Egito. Poder este, meu Pai, que fez fogo cair do céu. Poder este que alimentou o teu povo com maná no deserto, meu Pai. Poder este, meu Pai, que fez interromper o fluxo do Rio Jordão. Poder este, meu Pai, capaz de curar, capaz de libertar, capaz de livrar, capaz de salvar. Poder este, Santo Deus, capaz de fazer um paralítico andar novamente, ou fazer um cego enxergar, ou fazer, meu Pai, um mudo falar. Meu Pai, não há limites para o teu poder. E aqui estamos debaixo dele, Senhor. E por este poder clamamos nesta noite. Manifesta teu poder, meu Pai, sobre estas vidas. Manifesta do teu poder, meu Pai, sobre cada pessoa aqui presente, mas alcança também os lares deles, Senhor. Alcança os lares desses que estão em casa assistindo pela internet. Pai santo e querido, amado Deus, desde já te pedimos, meu Pai, pela tua palavra que será aqui apresentada, meu Pai, diante de nós. Que o Senhor venha repreender, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, todo o espírito de confusão, todo o espírito de intimidação, tudo aquilo que tem sido impedimento, pedra de tropeço, para que esta pessoa receba da tua palavra, meu Pai, se converta e se arrependa. Pai santo e amado Deus, nós clamamos nesta noite de hoje. Arranca, Senhor, arranca deste coração, meu Pai, toda preocupação. Arranca, meu Pai, desses pensamentos toda perturbação. Traz calmaria sobre esta vida nesta noite de hoje, mas traz junto com ela a reflexão. Passeia, Espírito Santo de Deus, sobre a tua igreja, sobre estas vidas. Assim como o teu Espírito passeava na viração do dia, passeia hoje sobre nossos corações.
Alcança-nos, meu Pai. Alcança-nos, Senhor, e que não saiamos daqui sem sentir o seu toque, sem sentir a sua presença, sem ouvir a sua doce e poderosa voz, meu Pai. Queima dentro de nós, meu Pai, o teu evangelho. Acende em nossos corações a chama, Senhor, de te servir, meu Pai. Incendeia dentro de nós, meu Pai, uma vontade louca, meu Pai, de te servir, meu Pai. Porque o Senhor dissestes, meu Pai, que usaria os loucos para confundir os sábios. Que sejamos os mais loucos deste mundo nesta noite, meu Pai. Mas que sejamos usados por Ti, alcançados por Ti, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Pai, que teu Espírito Santo nos visite, que teu Espírito Santo nos tome, que teu Espírito Santo nos encha, que teu Espírito venha fazer morada em nossas vidas, meu Pai. Tira, Senhor, toda a confusão dos nossos pensamentos. Abra nosso entendimento, nos dê discernimento diante da Tua palavra. Manifesta sobre nós a Tua glória, a Tua graça, derrama sobre nossas vidas, meu Pai, e nos concede, meu Pai, nesta noite de hoje, meu Pai, tudo aquilo que necessitamos, que precisamos, meu Pai, para praticar tudo aquilo que o Senhor tem para colocar sobre nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja nosso Deus. Amém. Irmãos, abra a Bíblia no Salmos 91. (91). Do 1 ao 3. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Amém. Irmãos, lembro-me de quando eu era criança, tinha uns 6 anos de idade. A gente morava no antigo cinema em Paulínia, no fundo da casa da minha avó, Dona Jerusa. Eu lembro que eu costumava ver meu pai, às vezes, ele pegava aquela bacia que tem onde a gente coloca a fruta, no fundo da geladeira, e colocava essa bacia inclinada, suspendendo ela com um graveto, um pedaço de pau. E nisso ele amarrava ali naquele graveto, naquele pedaço de pau, uma linha. Não sei se alguém já fez isso aqui. E se escondia junto comigo atrás de uma parede, da parede da nossa casa. E nisso, debaixo daquela tampa, ele espalhava algumas espigas de milho. E ali ele deixava. Ali tinha muitas pombinhas que sobrevoavam a nossa casa. Minha mãe lembra disso? As pombinhas vinham e elas, atraídas por aquela espiga de milho, entravam debaixo daquela tampa. E ali, quando elas estavam debaixo, meu pai puxava a cordinha. Nisso, aquela tampa caía sobre as pombinhas. No começo, elas desesperavam, batiam asas. Mas meu pai ia lá, catava aquela pombinha, cortava-lhe as asas para que não pudesse voar mais e as colocava num viveirinho. Eu, com 6 anos de idade, gravei isso. Um pouco mais tarde, com 8, 9 anos de idade, eu lembro que eu saía com os meninos aqui do Monte Alegre, meus amigos, e a gente costumava vir aqui nesse centro odontológico, que antes era um posto de saúde, e pedia tripa de mico. Sabe o que é tripa de mico? Aquilo que eles amarram aqui no seu braço para injetar uma injeção, um soro. A gente pedia tripa de mico. Com a tripa de mico a gente ia lá, pegava um galho de árvore que parecia uma forquilha e fazia um estilingue. E aí a gente saía para caçar passarinho. Eu lembro uma vez um passarinho que foi acertado na sua asa e a pedra furou a sua asa. Era uma tesourinha. E ela caiu. No que ela caiu no chão, um outro amigo meu pegou aquele passarinho e falou assim, agora ela está machucada, não vai voar mais. Só tem um jeito. Vai precisar matar.
E ele segurava o passarinho de um lado e o outro menino do outro lado com o estilingue, dava pedrada de misericórdia. Não assuste não, tem mais. Eu lembro de outra vez, já um pouco mais tarde, a mãe de um amigo falando, olha, nossa gata deu cria. Tá aqui os filhotinhos. Eu preciso que você deixe em algum lugar, porque não tem como a gente cuidar. A gente já tem nossa gata. Ele pegou uma caixa de papelão, veio até aqui no Parque das Flores, do lado da igreja, chamou um outro amigo, e então ele começou a brincar com o meu amigo, com o outro amigo, para ver quem conseguia arremessar esses filhotes de gato mais longe na água. Crueldade, maldade, os gatos morreram afogados. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Para que vocês entendam a maldade que existe na natureza corrompida do homem. E isso não é de agora. Isso já vem desde antes. Recentemente a gente viu um louco entrando numa creche com um machado na mão, matando 4 crianças indefesas, inocentes, brincando no horário de recreio e ferindo outras. Desferindo machadadas na cabeça. Faraó, na sua época, enquanto escravizava o povo do Egito, certo dia ele percebeu que o povo do Egito, os hebreus, cresciam em números, havia muitos recém-nascidos, e então ele se sentiu ameaçado do seu reinado. E o que ele disse? Que todo filho recém-nascido dessas hebreias sejam lançados na água. Assim como esses gatos. Mas Faraó fazia isso com crianças. Como se não bastasse só matá-las afogadas, o rio Nilo era cheio de crocodilos. E devorava as crianças. É forte, é pesado. Mas a gente precisa entender isso. Porque eu sei que muitas pessoas se perguntam, como pode alguém fazer isso? Como pode alguém tirar a vida de alguém? Como pode alguém agir com tanta crueldade, com tanta maldade? Por que essa natureza má e corrompida dentro do coração de tantas pessoas? E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite de hoje. Para que você tenha consciência do que estamos enfrentando neste mundo. Hoje eu quero falar com você, meu irmão, minha irmã, sobre os laços do diabo. E para isso eu gostaria que você abrisse agora a sua Bíblia, no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, do versículos 24 ao 26. Amém? 2 Timóteo 2, 24 ao 26. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Você lembra do passarinheiro? A Bíblia se refere ao passarinheiro como o próprio diabo. E qual que é o objetivo do passarinheiro? Aprisionar, impedir o voo, reter, manter cativo.
E assim tem sido laços do diabo sobre a vida de muitas pessoas, sem perceberem. E a gente vai entender um pouco sobre essa estratégia do inimigo que estamos enfrentando nos dias de hoje. E tenha certeza que você vai sair daqui dessa noite com uma visão modificada sobre o que você tem enfrentado na sua vida. A primeira coisa que aprendemos aqui nesse texto, meu irmão, minha irmã, é que a Bíblia compara o passarinheiro, aquele que aprisiona pássaro através de armadilhas, de laços, com o diabo. E não fique com medo por você ouvir esta palavra, muitas vezes durante essa noite, porque eu sei que muitas pessoas se incomodam com isso. A palavra diabo é um termo grego, um adjetivo, na verdade, que se refere ao opositor, ao opressor. Mas Deus está conosco. Não tenha medo por isso. A Bíblia aqui nos fala que estes laços são armados sobre a vida das pessoas. Assim como o passarinheiro arma suas armadilhas, o diabo tem armado os seus laços sobre a vida de muitas e muitas pessoas. E aqui o apóstolo Paulo está instruindo Timóteo, dizendo, olha, você vai enfrentar dificuldades, vai enfrentar opressão, vai enfrentar falsos profetas, heresias, várias adversidades. Mas você precisa ter um objetivo. Porque aonde você passar, você vai encontrar pessoas aprisionadas. Pessoas que estão cativas há anos e anos, vivendo situações difíceis em sua vida. E muitas vezes não se dão conta do que realmente está acontecendo. Então aqui ele fala sobre essas pessoas que estão aprisionadas hoje no laço do diabo. Quem são essas pessoas que realmente estão aprisionadas? Todo aquele que resiste à palavra de Deus, todo aquele que resiste à pregação do Evangelho, todo aquele que resiste à palavra do Senhor Jesus Cristo, está aprisionado no laço do diabo. E essa resistência muitas vezes se faz despercebida dentro dos nossos corações. Mas para que a gente possa entender o que esse laço causa em nossa vida, quais as consequências, quais o poder que ele exerce sobre nossa vida, o porquê muitas vezes estamos aprisionados, ou porquê você está vendo alguém que está aprisionado dentro deste laço, você precisa entender sobre o que é este laço. O que significa os laços do diabo. Eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui. Eu não sei se alguém aqui, alguma vez em suas vidas, já chegou a armar alguma ratoeira. Em casa a gente teve problema, certa vez, com rato. O Rafa sabe, né? E a gente já fez isso. Então a gente comprava a ratoeira, colocava a isquinha lá, armava a ratoeira. E olha que interessante, meu irmão. Aonde que a gente colocava a ratoeira? Aonde a gente imaginava que o rato estivesse morando. Ou aonde a gente imaginasse que ele fosse passar. Ou onde a gente tivesse visto ele pela última vez. E a gente armava aquela isquinha, armava a ratoeira e colocava lá, esperando o rato ir lá, atraído por esta isca. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite de hoje. Meus irmãos, o inimigo age da mesma maneira como nós, conosco, armando suas ratoeiras, suas armadilhas, se fazendo de passarinheiro sobre a vida de muitos. A grande questão é que nós somos seres racionais e que a gente não é como rato, a gente consegue perceber muitas vezes quando aquilo é uma armadilha do diabo. Fazendo isso, o diabo, que muitas vezes é subestimado, mas de uma forma equívoca, porque ele é um ser inteligente e estratégico, ele mudou as suas ratoeiras. Ele mudou suas armadilhas. As iscas são as mesmas, não se engane, pornografia, mentira, ilusão. Mas as estratégias mudaram. As estratégias foram inovadas. Elas estão mais tecnológicas. Elas cabem dentro do seu bolso. Elas estão nas suas mãos. O laço do diabo está aí. O laço do diabo pode passar de mini saia na sua frente. O laço do diabo pode sussurrar no seu ouvido, você é muito nova, você é tão bonita, você merece ser feliz.
O laço do diabo pode estar dentro do seu serviço. Mas está sobrando isso. Não está lançado na nota. Ninguém vai saber. Ninguém vai perceber. Existe um outro tipo de ratoeira, e eu quero compartilhar com vocês isso, que chama ratoeira chinesa. Não sei se vocês já viram. É tipo um tapetinho assim. Você vai lá, coloca ela, onde você pensa que o rato vai passar, e lá no meio do tapetinho você coloca uma isca. O rato faz o quê? Atraído por essa isca, ele vai, se dirige àquele tapete, sobe em cima do tapete. Mas quando ele começa a andar em cima do tapete, ele percebe que existe algo de errado. Parece que seus passos estão diferentes, estão pesados. Parece que está difícil para caminhar. Parece que está recarregada as suas patas. E ele vai tentando se esforçar, chegar naquela isca e vai chegando cada vez mais próximo. Mas quanto mais ele tenta, mais aquele tapete que existe nele, uma cola poderosa, vai grudando as suas patas, até ele chegar ao ponto de não conseguir se movimentar mais. E quanto ele não tem mais movimento nas suas pernas, não consegue ir para frente, nem para trás, nem para os lados, ele tomba de lado. E só uma maneira de você arrancar ele dessa ratoeira. Assim o diabo tem feito sobre a vida de muitas pessoas. Armado ratoeiras através dos seus laços. E os laços estão em todas as partes. Hoje os laços, meus irmãos, do inimigo, ele exerce uma função de cativeiro, de aprisionar você. É como se fosse um coma espiritual. O que seria um coma? O coma ele é causado por uma doença, pode ser causado por um acidente ou pode ser até mesmo induzido. É exatamente assim o coma espiritual. A pessoa entra num estado de sono profundo, onde que ela não percebe a imundícia de pecado que existe ao redor dela, a quantidade de laços que existem sobre sua vida, na sua casa e na sua família. Meu irmão, minha irmã, o diabo tem induzido as pessoas a um coma espiritual. E o meio que ele tem usado para isso é o quê? O pecado. Existe o laço do diabo que também é camuflado, porque não pense que é todo laço que você vai ver. Não, aquilo ali é do diabo. Não. Um caçador, geralmente, quando ele vai caçar, ele vai deixar a sua armadilha escondida. Ele vai botar algumas folhas por cima. Ele não vai deixar aquilo tão perceptível aos teus olhos. Vai ficar camuflado. E muitas vezes, sem que você perceba, você pisa dentro do laço. E aí você está pego. O laço do diabo, ele também vem em forma de prazer em nossa vida. Como uma tentação, como uma provocação. Quantas pessoas você não conhece por aí no mundo de hoje que estão aprisionadas neste mesmo laço? Por causa de prazer, por causa de ilusão. Porque trocam uma noite por uma vida toda. Porque trocam a sua dignidade por dinheiro. Porque se desvalorizam, se corrompem por coisas supérfluas deste mundo passageiras. Meu irmão, minha irmã, estes são os tipos de laços que o inimigo tem armado sobre nossas vidas. Mas o que eu quero trazer para você nesta noite de hoje, e que você possa sair daqui com essa consciência, de que existem laços sim armados. Laços sim armados. Mas Deus nos dá os instrumentos que são necessários para que a gente possa vencer estes laços. Se você não percebeu ainda, eu te digo, estamos vivendo em tempos de guerra. O mundo está cada dia pior e Jesus não tarda a vir. A maldade do coração do homem excedeu e ultrapassou todos os limites. E Jesus não tarda a vir. Ele mesmo disse que no final dos tempos o amor no coração de muitos se esfriaria. A que ponto chegamos? Ao ponto de Sodoma, de Gomorra? E esperamos então sentados
em meio aos nossos pecados, esperando que fogo caia do céu e consuma nossas casas. Não! Ainda há tempo de salvação. Ainda há tempo de arrependimento. Estamos vivendo uma batalha, meu irmão, minha irmã. E eu quero agora, aqui no livro de 2 Coríntios, mostrar para você o tipo de batalha que estamos vivendo. 2 Coríntios 4, 19. Eu marquei aqui, mas não estou achando. As milícias. Estão jogando mais assim. Todos. Espera aí, deixa eu pegar minha colinha aqui. Perdão, irmão, se eu falei errado. 2 Coríntios 10, capítulo 10, versículo 4. Isso. Achei aqui agora. Olha o que está escrito aqui, irmão. Preste atenção nisso. Porque o laço, ele é só um passo do diabo. Ele é só um passo para te levar para algo pior. Olha só o que está escrito aqui, ó. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Você lembra lá em Salmo 91 que a gente leu que Deus é nosso refúgio, nossa fortaleza? Você sabe que o inimigo, ele gosta de imitar Deus, não é? Ele gostaria de se colocar no lugar de Deus. E assim também ele pensa que pode estabelecer fortalezas sobre nossa vida. Só que a fortaleza do inimigo é um passo além do laço. O laço é o que te direciona para a fortaleza. E a gente, quando está sobre uma fortaleza, meu irmão, minha irmã, quando a gente está enfrentando uma fortaleza do inimigo na nossa vida, as coisas ficam difíceis, dão erradas. Porque a fortaleza, ela tende ao quê? Ela tende a nos aprisionar. Ela tende a causar entre a gente, outras pessoas, diversidade, separação, comunhão. A fortaleza, ela causa tudo isso entre a gente, desinteligências. De uma certa forma que a gente vai se isolando das pessoas, vai se isolando do próximo, vamos ficando ali aprisionados muitas vezes nos nossos pecados, sem entender que a gente está ali envolvido numa fortaleza. Uma fortaleza que muitas vezes vai impedir você de pedir perdão. Fortaleza essa que muitas vezes vai impedir você de se reconciliar com alguém. Fortaleza essa que muitas vezes vai te impedir de te libertar de um vício. Você entende agora? Porque muitas pessoas, você vê, às vezes eu vejo amigos meus, quando a gente sai para o evangelismo, perdidos ali no mundo da pedra, do crack, já em estados ali, praticamente ali, vegetativo, mas ainda com vida. E você conversa com eles e fala de Deus, e a única coisa que eles falam para você é, mas a pedra não tem como. A pedra não tem como. O crack não tem como. E agora lançaram uma droga nova, chamada K9, que coloca a pessoa num estado de zumbi. Você acha que o mundo vai parar por aí? Você acha que a maldade vai parar por aí? Outras drogas virão. Até que muitos e muitos se percam. Pessoas estão aprisionadas em fortalezas em suas vidas.
ao ponto de não conseguirem se libertar de vícios, não conseguirem se libertar das drogas, não conseguirem se libertar da prostituição, não conseguirem se libertar da pornografia, ao ponto de serem ambiciosos, não conseguirem se libertar da vaidade. São fortalezas que o inimigo vai estabelecendo sobre nossas vidas. Mas a boa notícia que eu trago para você nessa noite de hoje é que há luta sim, mas há também possibilidade de vitórias. E hoje, nesta noite de hoje, especificamente, vamos aprender a vencer estes laços e a destruir as fortalezas de Satanás. Deus te chamou nesta noite de hoje para destruir fortalezas. Fortalezas que têm impedido você de alcançar, muitas vezes, a promessa de Deus. Assim como o povo estava reunido ali com Josué, de frente de Jericó, muralhas intransponíveis, ninguém tinha invadido Jericó até então. Mas como que a gente vai derrubar essa muralha? Como a gente derruba essa muralha em nossa vida? Ele falou, faz o seguinte, pega ali, Josué, chama os soldados, circula ali, rodeia esta cidade durante 7 dias, uma vez por dia. No 7º dia, circula 7 vezes. Para de frente com aquilo que tem sido impedimento em sua vida. E grita, solta seu fôlego, toca as trombetas, e essa muralha cairá por terra em nome de Jesus. E assim eles fizeram. E aquela muralha caiu. E Jericó foi conquistado. E eles tiveram posse daquilo que Deus lhes tinha prometido. Às vezes uma muralha dessa está impedindo você de alcançar a promessa de Deus. Vamos aprender agora então a derrubar essa muralha? Lá no livro de Efésios capítulo 6. A Bíblia, meus irmãos, toda vez que você abre ela, Deus fala com você. Então se você tem se perguntado na sua casa falando, Deus fala comigo, Deus fala comigo, Deus está falando com você nesta noite, através da sua palavra, poderosa, viva e eficaz. Efésios capítulo 6. Amém? A gente vai ler, meus irmãos, do versículos 10 ao 16. Que eu quero que você preste atenção com isso. Da mesma maneira que o inimigo tem laços sobre nossas vidas e tem estratégias para nos aprisionar, para nos derrubar, para cortar as nossas asinhas, para impedir o nosso voo, colocando muralhas na nossa frente, impedindo a gente de alcançar as promessas de Deus, nós também recebemos promessas do Senhor, estratégias do Senhor, estratégias para lutar. E aqui a gente vai entender o que a gente está enfrentando. Olha só o que está escrito aqui, do 10 ao 16, Efésios capítulo 6. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Espera aí, mas é muita luta, não é? Você está querendo apenas lutar ali com o problema que está acontecendo na sua vida. Você está apenas querendo lutar contra aquilo que está acontecendo, contra aquela ofensa, contra aquela humilhação, contra aquela pessoa que está te perseguindo, contra aquela dificuldade que você está tendo nesse lar. Mas aqui o Senhor está falando que a nossa luta não é somente contra a carne. Que a gente tem uma luta espiritual acontecendo. E além dessa luta espiritual que está acontecendo, a gente não está enfrentando apenas um inimigo. Olha quantos adversários a gente tem enfrentado aqui na nossa vida. Olha, principados, potestades.
todos esses príncipes das trevas deste século. Quantos adversários, quantos opositores temos enfrentado em nossa vida? Como que a gente vai conseguir derrotar esses adversários? Como a gente vai conseguir derrubar essas muralhas? Talvez você pense assim, mas como eu posso derrubar? Como eu posso vencer esses adversários tão terríveis neste âmbito espiritual? Meu irmão, minha irmã, o que você precisa para vencer já existe e está dentro de você. Deus já colocou dentro de você o que é necessário para você derrotar os espíritos maus, os demônios, as potestades, os principados, que estão por detrás da maldade, que estão por detrás da crueldade, que são os que armam os laços. Os laços não aparecem por acaso na sua frente. Como, meu irmão, minha irmã? Veja o exemplo de Davi. Davi, quando foi chamado e se colocou ali presente para derrotar um gigante, quais eram as possibilidades de Davi? Você sinceramente apostaria nele? Nem instrumentos aparentemente ele tinha, afinal de contas ele tinha apenas uma funda e 5 pedras. Perto do que Golias tinha, poxa, uma espada, uma lança, um escudo, toda uma armadura, força, tamanho. Meu irmão, minha irmã, o que ele tinha? Apenas 5 pedrinhas e uma funda. Talvez seja isso que você tenha hoje. Talvez para as pessoas lá fora isso pode parecer insignificante. Talvez para você mesmo, quando você se olha no espelho, você pode pensar, eu não dou conta, eu não vou conseguir. Mas preste atenção no que Davi fez. Davi, ele escolheu pedra por pedra, uma a uma. Ele não chegou naquele riacho, passou a mão em algumas pedras, colocou ali no seu bolso e foi, não. Ele escolheu. Poxa, essa aqui é boa, essa serve. Olha essa aqui, essa tem o peso que eu preciso. Olha essa outra aqui, essa vai pegar velocidade. Olha essa daqui então, essa gigante vai cair. Olha essa aqui, vou deixar aqui de reserva, vai que aparece outro gigante. Tudo que você tem, já existe aí dentro, tudo que você precisa. Só que você precisa reconhecer e valorizar as armas que Deus te deu. Quais são essas armas que Deus te deu? Oração, jejum, palavra, adoração, comunhão. Quais são as armas, as pedras que Deus colocou em sua vida, para que você pegue aquela funda e gire, e gire, e gire, sem medo de errar. Nessa noite de hoje você pode derrotar esse gigante. Nessa noite de hoje você vai derrubar essa muralha. Nessa noite de hoje você vai cortar este laço. Meu irmão, minha irmã, Jesus foi caçado por um passarinheiro. Quando Jesus nasceu, Herodes, com medo de perder o seu reinado, disse para que seus soldados saíssem e matassem a espada toda criança ali, menino. Jesus, desde recém-nascido, teve que fugir. Teve que se esconder do laço do passarinheiro. Preste atenção nisso, meu irmão, minha irmã. Porque um preço também foi pago. Olha só, um preço foi pago para que a gente fosse livre desse laço. Eu não sei quem gosta de pescar aqui, eu gosto muito de dar exemplo, vou dar mais uma. Não sei se, eu não entendo muito de pescaria, eu conheço um pouco, porque assisto. Mas esse laço, essa estratégia do inimigo é como se fosse uma pescaria, praticamente. Ou seja, ele vai lá, ele vai colocar a isca no anzol, e ele vai jogar aquilo ali na água. E aí o peixe vai vir, pela sua necessidade, vai morder aquela isca, mas ele não se dá conta, ele vai ficar fisgado ali naquele anzol, e quando ele fisga, quando ele morde, ele percebe que existe algo de errado na vida ali. Poxa, tem algo errado acontecendo. Eu estou fisgado. Peraí, eu estou preso. Peraí, eu não consigo me soltar. E aí tem uma tática que eles usam na pescaria muito interessante, que é de cansar o peixe.
O peixe morde a isca, fica fisgado. Então, o que o pescador faz? Ele solta a linha. Para que o peixe vá, faça a sua força e ganhe espaço. E pense que está livre. Mas a linha está amarrada. Na hora que ele vai muito longe, ele, puxa para perto. E assim esse exercício se torna repetitivo na vida de um peixe fisgado pelo pecado. Porque ele vai fazer força, o inimigo vai soltar a linha, e ele vai pensar que está tudo bem, aí ele vai continuar na sua vida de pecado. Só que aí, quando ele está indo muito longe, ele puxa para perto novamente. Isso se repete durante anos e anos e anos de nossa vida. Até o ponto do peixe se render pelo cansaço. Eu não aguento mais. Então está pronto. Satanás vai, pega, coloque esse peixe no seu barco. Porque ele também tem um barco. E o barco dele navega para um lago de fogo e enxofre. E uma vez no barco de Satanás, não se pode sair mais. Não se pode voltar atrás. Meu irmão, minha irmã, o anzol, ele tem aquelas pontas assim encurvadas, que não tem como você tirar aquilo da boca de um peixe sem ferir, sem machucar. Não se iluda. Assim é o pecado. Só que eu quero dizer uma coisa para você. Jesus tirou este anzol da nossa boca. Ele tirou esse anzol da nossa boca. E ele foi ferido. Foi machucado. Pagando o preço pelo nosso pecado. Pela isca que tanto tentamos, insistimos em ter em nossas vidas. Aqui, meu irmão, temos condições de enfrentar e vencer todo o pecado que existe na nossa vida. E eu vou continuar dizendo uma coisa para você, mesmo que você se canse de me ouvir. O salário do pecado ainda continua sendo a morte. Isso não mudou. Meu irmão, minha irmã, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Você lembra que as nossas armas não são carnais? Como a gente leu no 2 Coríntios? A resistência é uma arma espiritual. Mas eu não estou falando da sua resistência física, o quanto você aguenta apanhar por aí. O quanto você aguenta ser provado e tentado por aí. Estou falando da sua resistência espiritual. O quanto tempo você tem passado de joelhos no chão. O quanto tempo você tem andado em comunhão com Deus. É sobre essa arma também que a gente fala nessa noite de hoje. E essa arma se faz necessária sim. Não se iluda, porque ninguém vai lutar as suas lutas por você. Estais firmes, cingidos, os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Olha que maravilha isso, meu irmão. Você está achando que você está indo para essa guerra desprotegido? Não. Deus tem uma armadura para você. Você está disposto a lutar mesmo? Você está disposto a enfrentar o inimigo mesmo? Você está disposto a desmanchar esse laço? Você está disposto a acabar com essa situação? Você está disposto a acabar com esse vício? A acabar com essa imundícia de pecado da sua vida? Deus te reveste, você não está sozinho. Você não está desprotegido. Deus coloca sobre você a couraça da justiça. A couraça da justiça, a justiça de Deus está sobre sua vida. Entenda isso. Ainda que você seja injustiçado, perseguido, afligido, humilhado, a justiça de Deus permanece sobre sua vida. A palavra aqui continua dizendo que Ele calça os nossos pés na preparação do Evangelho, que nossos passos caminhem em direção à paz. Que nossos passos sejam dirigidos à paz. Aqui ele continua dizendo, sobretudo, o escudo da fé. Olha a arma que você precisa para vencer, meu irmão. Você está sendo ali afligido? Você está sendo ali alvo dos dardos inflamados do inimigo? Oxe, o que é isso, dardos inflamados do inimigo? Você virou alvo agora?
Virou. Você acha que o inimigo está feliz que você está aqui hoje? Não. Você acha que ele vai desistir? Não. Mas existe dentro de você instrumentos necessários para você derrotar o inimigo. Então, meu irmão, quando os dardos vier, quando a proposta vier, quando o convite vier, escudo da fé. Escudo da fé. Escudo da fé. Se defenda. Se proteja. Não pense que isso é normal. Meus irmãos e minhas irmãs, olha aqui. Tomai também o capacete da salvação. Ah, isso é maravilhoso. A consciência de que Jesus morreu numa cruz por você, para te salvar. E aquele que crê que Jesus morreu numa cruz, pagou o preço pelos seus pecados e ressuscitou, não precisa perecer. Mas aquele que não crê, já está condenado. Capacete da salvação. E aqui, o Senhor vai nos entregar o último instrumento que precisamos para derrotar esse inimigo de uma vez por todas. Porque é o seguinte, meu irmão. Deus te deu um capacete, Deus te deu uma couraça, Deus colocou sobre você umas sandálias nos seus pés. O inimigo está te afrontando, não está? Está querendo ali destruir sua família? Está querendo aprisionar seus filhos? Está querendo acabar com sua vida? Você não vai arrancar a sandália e dar uma chinelada no inimigo, não é verdade? Você não vai catar o capacete seu da salvação e pá, dar uma capacetada nele, não. Você não vai arrancar a couraça da justiça, que é o que está servindo para fazer justiça sobre sua vida, e falar, agora eu vou de peito aberto. Espera aí. Senhor, coloca aqui na minha mão a espada do Espírito, a espada da palavra, a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, das armadilhas de Satanás. Meu irmão, minha irmã, diante dessa palavra, eu gostaria que você se colocasse de pé neste momento. Hoje vimos o que temos enfrentado. Sabemos que as dificuldades e os problemas que temos passado na nossa vida não são apenas carnais, mas estamos vivendo uma guerra espiritual. Não é tempo de brincadeira. Não é tempo de vacilar. Deus te chamou, varão e varoa, para ser um guerreiro do exército de Cristo nessa luta, nessa batalha. Deus te chamou para fazer parte do exército de Cristo. Não pense que você não é capaz, porque Deus já te deu os instrumentos que são necessários para derrotar o inimigo. Deus vai te colocar ali, protegido sobre ele. Como ele vai te proteger? Te tirando da guerra, da batalha? Não. Te revestindo com a armadura celestial. Para quê? Para você lutar? Para você olhar as pessoas morrerem à sua volta? Para você ver sua família se perder no mundo das drogas? Para você ver seu casamento ser destruído? Para que ele te deu essa espada? Para derrubar o inimigo. Para derrubar essa muralha. Para cortar esse laço. E se existe algum laço na sua vida nessa noite de hoje, eu gostaria que você colocasse as mãos no seu coração, fechasse seus olhos e reflita por um instante. Irmão, existe algum laço na sua vida? Algum laço que tem amarrado a sua vida? Porque o laço ele tem a capacidade de amarrar a nossa vida. Ele pode amarrar a nossa vida conjugal. Casamento vai de mal a pior. Nossa. Parece que está contados os dias para a separação. Ele consegue, meu irmão, amarrar a nossa vida financeira. Nunca sobra nada. Você vive ali,
no osso. Muitas vezes falta até para o necessário. Ele consegue muitas vezes amarrar a nossa vida espiritual, trazendo desânimo, sonolência, te colocando sobre um coma espiritual a ponto de você não conseguir orar mais. Qual é o laço? Em qual área de sua vida esse laço está atrapalhando você? Está impedindo você? Ô, meu irmão, Deus te chamou para destruir fortaleza. Não foi apenas para cortar laço, não. E eu queria nessa noite de hoje, você que foi tocado por esta palavra, você que foi alcançado pela palavra do Senhor, se existe algum laço amarrando sua vida, em alguma área de sua vida, eu gostaria que você se apresentasse como um bom soldado aqui na frente, reconhecendo que você precisa de ajuda para cortar esse laço.